Que vergonha, hein? Que vergonha que o Brasil protagonizou essa noite. Uma vergonha de ser eliminado precocemente. Uma vergonha da pior campanha da sua história. Uma vergonha de jogadores que tem medo da camisa, bater no peito e falar que tem 5 estrelas sem ter conquistado nenhuma. Eu, sinceramente, espero que o Brasil, para a próxima Copa do Mundo, tenha coragem. O técnico tenha coragem de convocar jogadores que têm vergonha, jogadores que não têm medo. Sintam sim o peso da camisa da seleção, que tem 5 estrelas, que nenhuma delas eles conquistaram, mas que eles tenham vergonha. E que eles tenham respeito com o povo brasileiro de jogar sério, de jogar sem medo. O Brasil que sai eliminado vergonhosamente. Que parece que o único que sentiu foi o Neymar. Sentiu por quê? Pode ter sido sua última Copa do Mundo. Mas também, todas as vezes que o Neymar jogou, ele não tinha medo do peso da camisa, mas sim jogava com coração e raça. Agora vamos para mais 4 anos tentando sonhar. Olha lá o homem. O único que tá chorando. O único que tá triste porque o Brasil foi eliminado. Você vê a cara dos outros jogadores, estão com cara de decepção sim, mas não estão sentindo o peso do brasileiro, que o brasileiro tá sentindo. O peso de ser eliminado. O peso de sonhar e mais uma vez bater com a cara no muro. Dava sim pra ter ido pra prorrogação. Se a gente não tivesse errado aquele pênalti. Se quem bateu o pênalti tivesse sido Vinícius Júnior. Como vai botar um cara que não sabe o peso da camisa pra bater um pênalti decisivo em eliminação de Copa do Mundo? Jogadores marcando a distância. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, jogar na seleção brasileira marcando a distância, com medo. Isso não se faz. Como eu nunca vi. Eu nasci em 99, Brasil ganhou em 2002, mas eu não lembro. Eu, desde quando me conheço por gente, nunca vi o Brasil sendo campeão do mundo. Tem várias crianças que nunca viu isso. Que tem medo de nunca ver. Eu tenho medo de nunca ver o Brasil campeão do mundo. De jogadores fracos que não marcam a distância, como se fosse um serviço home office. E tem coragem de bater no peito e falar, mostrar pros caras lá 5 estrelas. Você não conquistou nenhuma, rapaz. Por que você bate no peito e fala que tem 5 estrelas? Você tava em 2002? Você não tava. Que o técnico tenha mais coragem de convocar jogadores que não tenham medo de finalizar, que não tenham medo de marcar. Se não fosse aquele pênalti perdido, uma hora dessa era pra gente estar jogando a prorrogação. Quem sabe até tivesse passado direto. Jogadores com medo de marcar um jogador. Marcar o jogo todo pra no final fazer uma bosta dessa. Pra no final não marcar o cara que fez os 2 gols. Pra no final, no abafa, faltando 10, 5 minutos, tentar chutar no gol de qualquer jeito. Se não fosse esse desespero, poderia estar até 1-1. A gente poderia estar lutando ainda, sonhando ainda. Mas de novo, vamos para mais uma vez um ciclo novo. De Copa América. De eliminatórias.
Pra chegar lá e fazer isso, não dá mais. Segundo informações, quem mandou bater o pênalti, o jogador bateu o pênalti, já estava já pré-concordado, foi o Lancelotti. Como? Com Vinícius Júnior no jogo. Ele não bota ele para bater o pênalti. Joga a responsabilidade para um cara que tá morrendo de medo de vestir a camisa da seleção. Sinceramente, eu tenho medo. Eu tenho medo de não viver o suficiente para ver a seleção brasileira conquistar a sexta estrela. Tenho medo de, se continuar assim, a gente ainda ser eliminado de alguma Copa do Mundo sem nem participar. Porque falam, bate no peito e falam. O Brasil é a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo desde quando começou a participar. Mas do jeito que tá aí, dá medo de ir para a eliminatória e a gente ficar de fora. Dá medo de outro 7-1. Brasil, o país do futebol, com vários jogadores que jogam nos melhores times do mundo, que ganham os melhores salários do mundo, e chegam na seleção e não jogam nada. Fazer uma papagaiada dessa. Um fala que vai bater dentro de campo e fora. Toma um pau. Outro que bate no peito e fala que tem 5 estrelas sem ter conquistado nenhuma. Cada vez mais, a gente está deixando de viver a Copa do Mundo. Para viver isso. Para viver isso. A gente está cada vez mais desacreditando dos nossos jogadores da seleção e acreditando nos nossos clubes do coração. Porque a seleção só tem nos decepcionado. Por que o Lancelotti não convocou o Pedro? O artilheiro do Campeonato Brasileiro. Que no mínimo tinha guardado um gol nesse jogo. Para convocar esses jogadores que têm medo de marcar. Jogadores que têm medo de chutar. Jogadores que têm medo de ir para cima. Se apequenou tanto. Se tornou uma seleção tão pequena. Que é até difícil chamar de seleção. Numa Copa do Mundo que a gente viu Cabo Verde jogando a alma. Que a gente viu os caras jogando... Pequena! Os caras jogando com vontade. E a seleção brasileira marcando a distância. Contra o jogo do Japão foi a mesma coisa. E a gente vai continuar assim até quando? Vamos lá, mais 4 anos. Acreditando no inacreditável. Torcendo pro técnico convocar jogadores que não tem medo de ir pra cima. E cedendo nossos jogadores de clube para a seleção. Para voltar lesionado. Para voltar, para ir lesionado, sanar uma lesão e voltar com outra lesão, para ficar sem jogadores em datas importantes, para no final passar essa vergonha aí. Sinceramente, eu espero que o Brasil possa deixar eu ver antes de eu morrer, antes de eu partir, ele campeão. Porque do jeito que tá indo, acho difícil. Só quem já chorou por eliminação da seleção brasileira sabe. Só quem já sonhou com todas as forças e acreditou que o Brasil dessa vez vai.
Dessa vez é nossa. Dessa vez a gente consegue. E não foi. Possa um dia olhar e bater no peito e falar: essa é a minha seleção. Mas por enquanto, do jeito que tá indo, não passa mais de uma decepção. Fica até difícil de eu encerrar o vídeo aqui agora falando boa noite. Porque pro torcedor que ama futebol brasileiro, que sabe do nosso potencial, essa noite não tá sendo boa não. E nem vai ser. Até a próxima, nação.